Bom, eu sou Pedro Ortiz, sou professor, né, da graduação da Belas Artes, no jornalismo, em rádio e TV, na pós-graduação também. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o jornalismo opinativo. Então, eu vou mostrar aqui uma apresentação para vocês e nós vamos conversar um pouquinho sobre o jornalismo opinativo. Para nós falarmos, né, hoje do jornalismo opinativo, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né, bem rapidamente, né? Mas assim, ao que a gente considera ali os primórdios, né, do jornalismo, né? Alguns autores chamam até da pré-história do jornalismo, né? Século XVI, né, até o século XIX, mais ou menos, esse período formativo, né, do jornalismo. Mas já no século XVI, né, o jornalismo era considerado informativo e opinativo, né? Informativo, as notícias em si, né? Que já começam, né, as primeiras gazetas, né, os primeiros pasquins, os primeiros jornais, as primeiras agências, e depois o jornalismo opinativo como jornalismo de opinião, né, o jornalismo que depois nos séculos XVIII e XIX vai ser inclusive chamado de jornalismo de tribuna, né, aquele que as pessoas até em alguns lugares, né, subiam ali na tribuna, subiam no palanque, subiam numa caixinha ali para falar, para argumentar, para defender pontos de vista, né? E o jornalismo, então, impresso já em jornais e revistas, tinha espaço para esse tipo, né, de argumentação, de opinião. Já no século XX, né, já na era moderna, né, a gente pode chamar de uma era industrial já do jornalismo, depois vão surgindo, né, outros gêneros, o jornalismo interpretativo, né, que tenta aprofundar, né, as notícias, saber, né, a intercausalidade delas, o jornalismo chamado diversional, de divertimento, entretenimento, um jornalismo utilitário de serviços, que é uma parte importante também do jornalismo, e o jornalismo investigativo, né, que é mais recente, segunda metade do século XX, que é um jornalismo de ir atrás, né, das informações de forma bastante aprofundada e buscar, né, realmente ali descobrir informações que nem sempre são fáceis, né, de revelar. Mas falando especificamente do jornalismo opinativo, né, ele tem várias modalidades, né? Ele se dá de várias formas, né? A gente tem um jornalismo opinativo que ele acontece nos jornais impressos, né, nas revistas, mas também hoje, né, nos blogs, né, na internet, nas plataformas digitais, na televisão, no rádio, ou seja, nos vários meios de comunicação. Ele é essencialmente um gênero de um estilo argumentativo, né? Ele até ajuda, né, segundo alguns autores, ele traz contribuições, né, ele ajuda a, de certa forma, orientar, guiar ou até formar um pouco a opinião pública sobre determinados assuntos, sobre determinados temas que estão em debate, em discussão na sociedade. O professor Manuel Chaparro, né, um grande jornalista, pesquisador, estudioso do jornalismo, ele até entende o jornalismo opinativo como um gênero comentário, né? Que vai trazer uma visão, né, do autor, que vai estar ali expressando a sua opinião. Quais são essas modalidades principais, né, onde o jornalismo opinativo se realiza, né, se concretiza todos os dias, né? A gente tem o editorial, né, que é a opinião do veículo jornalístico, né? Geralmente isso está presente, a gente encontra nas páginas dos jornais impressos, nas primeiras páginas, né? Geralmente a página 2 ou a página 3, eventualmente até vem para a primeira página, para a capa, né? Das revistas também, então é a opinião do veículo, né, sobre algum tema, algum assunto importante, geralmente são os editorialistas, né, que escrevem esses textos opinativos. Nos artigos, né, naqueles espaços de opinião especializada, né, em que tem articulistas, especialistas que são convidados a escrever, a refletir sobre temas, né, também da atualidade, do momento. Nas colunas, que geralmente são colaboradores dos jornais, às vezes até integrantes da própria redação aí que também tem essa função de colunistas, né? Então que tem uma coluna, né? Isso vem também do jornalismo impresso, mas hoje tem também na televisão, tem, né? Os colunistas, né? De TV ou de rádio ou dos portais de internet, né? Tem muitas colunas de opinião hoje, né? Nos blogs, né? Na internet. A crônica, né? Que é um relato literário também, né? Tem muitos grandes escritores que são cronistas também, mas que também escrevem, né, em veículos jornalísticos, né, então é um relato mais subjetivo, né, literário. A resenha e a crítica, que também são opinativas, né,
que são os textos opinativos já críticos, né, escritos por uma pessoa que é uma crítica de política, de economia, ou de esportes, ou de cultura, né, das várias áreas da cultura. Então é um texto também já mais especializado, uma opinião referenciada, né? O próprio comentário, que é mais uma opinião pessoal, né? A figura do comentarista que está presente em rádio, em TV, nos portais, etc. E a charge, né? Que é a parte da opinião, né? Em forma de desenho, né? Na forma gráfica, na caricatura, por exemplo, né? E a gente tem aí ao longo da história da imprensa, né, no Brasil e no mundo, grandes chargistas, grandes caricaturistas que conseguem às vezes, né, com um desenho ali refletir todo um momento, né, pelo qual a sociedade está passando, né, aquela opinião, né, interessante, geralmente usando do humor, né. Então essas são as principais modalidades, a forma como o jornalismo opinativo se apresenta, né, em várias possibilidades. Hoje a gente tem muito os blogs também, né, nas mídias digitais também, que tem também conteúdo informativo, mas tem muito conteúdo opinativo também. A gente tem dois clássicos aqui, né, do jornalismo opinativo, de dois grandes autores brasileiros, né, do Luiz Beltrão e do José Marques de Mello, né? E depois tem algumas referências aqui bibliográficas, né? São livros, inclusive, que a Biblioteca da Belas Artes tem, exemplares, que são livros que também ajudam a dar uma visão mais ampla e mais aprofundada sobre esse campo tão importante, né, do jornalismo, que é o jornalismo opinativo, né, e que ele vem se desenvolvendo ali aí ao longo de tanto tempo, né, do jornalismo, e como eu falei no início, nas várias modalidades, né, e também a sua presença em todos os veículos, né, desde os veículos impressos até os veículos digitais hoje, né, passando pelo rádio, pela televisão. Então, é uma vertente importante do jornalismo, né? E a opinião não é apenas, né, a opinião pessoal ou a opinião do gostei ou não gostei, né? Geralmente é argumentativo, né? Trabalha com argumentos, com análise, com a construção de um discurso opinativo. Bom, então, o que eu tinha para falar aqui sobre o jornalismo opinativo, né, dar esses highlights aqui principais e essa bibliografia aqui básica que pode também ajudar depois a quem for se aprofundar um pouquinho mais do tema. Então é isso. Obrigado.